Tem dia e até semana que parece que, meu Deus, onde que o tempo foi parar? Vai passando uma correria que a gente nem percebe, não é verdade? Eu já passei por isso, eu acho que você já passou por isso, está passando por isso, ainda vai passar por isso. Eu já passei muito por isso e às vezes a gente acha, não vou conseguir dar conta, por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Esse é o assunto desse vídeo, então fica até o final para que a gente possa identificar algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa produtividade e organização. Eu quero te agradecer porque você está assistindo esse vídeo, mas eu queria te pedir uma coisa. Se você está gostando desses conteúdos, por favor, dá um like e também compartilha com outras pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. E se você é daquelas amigas que gostam mesmo, compartilham e que curtem, você também pode se inscrever, não é verdade? Então se inscreve aqui no botão inscreva-se para que você seja notificado de todos os outros novos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Então bora para o assunto de hoje? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o hábito da organização e como isso impacta na nossa produtividade. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, mas eu não acredito que isso seja um dom ou uma coisa que a gente já nasce com. Eu acredito que isso é um hábito de sempre fazer a mesma ação repetidas vezes até que aquilo se torne algo super natural para você. Então, por exemplo, eu sou organizada com essa questão de data, de horário, até às vezes nessa questão de arrumar a cama é uma das primeiras coisas que eu faço. Eu acordo, já tento ali arrumar a cama, tento deixar certinho ali antes de sair, eu tento deixar. Então, para mim já virou um hábito, né? Eu gosto de organizar. Questão de agenda também, para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz em questão de organização, de ter uma agenda, né? Eu sempre gosto muito de anotar aquilo que eu tenho para fazer durante o dia. E isso me ajuda a lembrar, né? Então isso aqui eu posso flexibilizar. Então, como a gente trabalha de casa, às vezes a gente acha que a gente pode levar a vida como a pessoa quer, né? Mas na verdade não, a gente precisa muito de organização, a gente precisa estabelecer muitos horários. Então isso me ajudou muito, né? Ter uma agendinha ali que eu possa colocar todos os meus compromissos, que eu possa colocar tudo que eu tenho para fazer, me dá muita liberdade, inclusive, de poder reagendar uma atividade que eu estou precisando fazer no momento, né? Que surgiu uma urgência. Então eu consigo realocar essa atividade para um outro dia, porque eu sei que naquele dia ou eu vou estar livre, ou o meu horário também é mais flexível. Então, ser organizada, gente, ajuda demais em todas as áreas da nossa vida. Mas a verdade é que formar um hábito, o hábito, por exemplo, de ser organizado, às vezes é complicado, porque não só apenas o hábito de ser organizado, mas todo e qualquer hábito, por exemplo, o hábito de se alimentar melhor, um hábito de fazer exercício físico, todos esses hábitos, eles são muito difíceis de fazer porque ele requer de nós a nossa dedicação. E muitas vezes a gente quer ali continuar na zona de conforto, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre zona de mediocridade, que é justamente essa questão da gente ficar na zona de conforto. E eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois. Um hábito para ser formado precisa de muita disciplina. Às vezes a gente não quer fazer, às vezes a gente não tá afim, não tá querendo. E às vezes a gente tem que fazer mesmo assim, né? Faça chuva, faça sol, a gente tem ali que persistir. Certa vez eu assisti um depoimento, né, de um atleta que ele falou assim, olha, antes de eu ser famoso, antes de eu conseguir, né, os resultados que eu tenho hoje na questão do esporte, eu fazia todos os dias a mesma coisa. Era na chuva, era frio, era calor, eu tava lá, fazendo exercício. E às vezes ninguém ia, mas eu tava lá, minha mãe colocava na pressão pra mim ir. Então assim, independente do que acontecesse, tava lá todos os dias. Então isso fez com que ele fosse inclusive um dos melhores da categoria dele. Então a gente sendo disciplinado, a organização vem, mas é preciso dedicação da gente, dedicação da nossa parte para que isso aconteça, né? Porque não vai cair do céu assim, hoje eu sou organizada. Não, a gente precisa cada dia mais nos esforçar para que a gente possa alcançar esse resultado. Tem estudos que falam que para a gente desenvolver um hábito, a gente precisa fazer aquela mesma ação durante 21 dias consecutivos. Já tem outros estudos que dizem que a gente precisa fazer mais de um mês, né? Acho que são 45 dias, eu não lembro exatamente. Mas eu acredito que a gente realmente precisa de um tempo, né? Ali pra gente maturar esse hábito e a gente conseguir, de fato, ser daquele jeito. Mas muitas vezes a gente acredita que já conseguiu adquirir aquele hábito e, na verdade, a gente não adquiriu. Então, por exemplo, eu fiz um desafio para mim de vencer a inconstância em uma área da minha vida. E o que foi que eu fiz? Vou estabelecer 30 dias para vencer a inconstância nessa área. E aí eu comecei, né? Primeiro dia, segundo dia, tava tudo assim, empolgado, tava tranquilo. Quando chegou na segunda semana, já tava ali, né? Não, eu vou conseguir. Terceira semana já começou a ficar mais fácil. A quarta semana, não, tô tranquila. Inclusive isso é científico, né? A gente vai tendo esses degraus.
Mas enfim, acontece que quando depois que passou esses 30 dias, eu comecei a fraquejar nesse sentido. Por quê? Porque eu comecei a pensar, não, eu consigo, não, eu já adquiri esse hábito. E nem sempre é assim. A gente precisa continuar fazendo a mesma, tipo um ritual, precisa continuar fazendo esse ritual sempre, sempre, sempre da mesma forma, para que a gente consiga de fato estabelecer esse hábito. E nesse caso aqui, né, a gente está falando da organização. E como que a organização ela influencia na nossa produtividade? Quando a gente, por exemplo, tem tudo organizado, né? O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer, horário, data, local, a gente consegue ser mais produtivo. Por quê? Porque, por exemplo, eu anotando hoje que eu tenho tal atividade para fazer, amanhã eu vou saber, eita, não, eu já fiz essa atividade, se eu não fizer essa atividade ainda hoje, terminar hoje, ela vai ficar para amanhã. Então eu preciso terminar isso hoje. Então eu consigo ir regulando ali no meu tempo aquilo que eu preciso fazer. E isso nos ajuda, inclusive, a ter um estado de paz, de mentalidade que você não tem noção. Eu sei que você já deve ter passado por alguma dessas situações assim que, graças a Deus que eu consegui terminar essa atividade aqui que eu precisava, porque se eu não terminasse, vai acumular com outra coisa. Inclusive, essas semanas, assim, eu tenho feito um curso, né? E eu tava muito atrasada mesmo. Então, o que eu fiz? Para ser mais produtiva, eu comecei a focar em uma coisa de cada vez. Porque uma das coisas que dificulta, inclusive, da gente ser organizado é querer pegar várias coisas ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não dá conta, de fato. Por quê? Porque a gente começa a pensar, eita, eu não vou conseguir, eita, se eu não terminar aqui, eu não vou... Enfim, a gente começa a colocar vários empecilhos na nossa mente e bloqueios, né? E acaba que a gente vai empurrando com a barriga. Então, o que eu fiz? Eu coloquei exatamente, eu preciso fazer tal coisa, depois desse tal coisa, depois desse tal coisa. E eu fui dando um checkzinho para que eu pudesse, na minha mente, ir organizando. Isso aqui já foi, ótimo. Agora, bora pro próximo, ótimo. E aí fui estabelecendo cada dia uma dessas atividades para fazer. Então foi ótimo. Tô agora me reabilitando, né? Tô começando agora a ficar um fluxo normal. Isso por quê? Porque eu consegui ser organizada nesse sentido, mas isso se aplica para todas as outras áreas da nossa vida. Então, se tem uma dica para fechar esse vídeo aqui, é que se você quer realmente ser uma pessoa organizada, você precisa estabelecer esse hábito na sua vida. Se você quer ser uma pessoa mais produtiva em casa, no trabalho, com os filhos, enfim, você precisa se organizar, colocar isso como um hábito na sua vida, colocar isso como diariamente tarefas a serem cumpridas. E muitas vezes a gente vai ter que fazer ali no empurrão, né? A gente até isso começar a ser natural pra gente, a gente vai fazer isso muitas vezes de forma mecânica. Mas deixa eu te dizer, isso começa, muitas das situações, ficar mais leve. A gente começa a fazer com mais naturalidade, porque aquilo já se tornou um hábito. É como, por exemplo, a gente malhar, né? A gente tá ali trabalhando aquele músculo, né, localizado, e ele vai muitas vezes ficando já habituado àquele exercício. Então, quanto mais a gente vai fazendo aquilo, melhor. E aí depois vai surgindo o quê? Novos desafios. A gente vai se desafiando a fazer coisas maiores, e quando vê, a gente tá ali super produtivo em todas as áreas da nossa vida. E aí, bora botar o projeto da organização e da produtividade em dia? Eu sei que não vai ser fácil, mas você pode, você é capaz de fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer, tá bom? Então, se você gostou, inclusive, desse vídeo, esqueceu de dar um like lá atrás. Dá um like agora e também compartilha com outras amigas que podem estar precisando conhecer um pouco mais sobre essa questão de ser organizada, né, desse hábito da produtividade, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.